Vê se você consegue, ver se ela cheia agora. Ainda não. Como que tá para vocês, galera? A visualização tá boa? Tá? Então volta só um pouquinho, Pri, só para a gente iniciar lá. Esquece a primeira parte já, né? Mas só o conhecimento da aula. Que a gente está gravando, né? Só para a gente ir para o começo mesmo. Pri. Ah, vamos tentar dar. Não tá indo, né? Hã? Não tá indo, né? Tô mudando a tela. Tô mudando a tela, mas não tá indo para vocês. Peraí. Você tem que mudar a tela que você está apresentando, entendeu? Ó, agora que foi alguma coisa. Confirmar, lá em cima tem alguma coisa. Definir. A bota agora não. Clica lá em cima. Isso aí, Pri, aí, tá bom. Então, gente, olha, sobre a aula ser até 9h30 ou ir até mais tarde, não sei. Vamos levar e aí a gente, qualquer coisa, se precisar de mais um pouquinho de tempo, a gente vai mais um pouquinho, beleza? Mas vamos tentar levar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Se ficar também muito ruim, por causa do horário para os outros e começar a sair, a gente, qualquer coisa, vai até a segunda parte, tá bom? Vamos lá. Só vamos dar continuidade. Então, a gente estava na aula passada, né? Eu expliquei sobre isso antes de sair, mas como algumas pessoas não tinham entrado ainda e estava nessa questão, eu vou reexplicar. A gente, na semana passada, falou sobre teoria dos conjuntos. Só que a gente falou bem naquele iniciozinho, né? Sobre o que era o conjunto, sobre pertencer e não pertencer e tal. Aí a gente falou sobre isso, foi a nossa primeira aula. Quem não estava aqui na aula passada, porque eu não sei, né? Não gravei todos os rostinhos. Alguns que falaram mais comigo, a gente até grava, mas outros a gente acaba não conseguindo gravar. Então, eu não sei se todos estavam aqui, mas quem não estava, eu até deixei essa orientação no vídeo de hoje, pedindo para vocês que ainda daria tempo de vocês assistirem a aula 1, que está gravada, que o material está no grupo. Então, quem não assistiu a aula 1, assiste. Tá? Eu gostaria também de falar sobre a importância desse conteúdo. Tá? Por quê, gente? Porque a gente está com um conteúdo que é inicial. Entendeu? E aparentemente é um conteúdo fácil. Claro que ele não vai cair de forma solta, provavelmente não. Ele não vai cair de forma solta, só esse assunto, na nossa prova discursiva, tá? Nossa modo de falar, né? Na prova que vocês irão fazer discursiva lá em dezembro. Mas só que ele vai cair de forma embutida, né? E esse conhecimento, ele, por mais básico que seja, há uma pesquisa já feita por muitas pessoas aí, e é um estudo, né, que tem, que muitas vezes o aluno sabe um conteúdo mais difícil, mas um conteúdo mais básico ele erra.
peca na hora da prova. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nesse conteúdo de agora, certo? Porque, por mais básico que ele possa parecer, ele é fundamental para que vocês não errem coisas básicas e, principalmente, denotar, entendeu? O conjunto que vocês estão tratando na hora de responder a questão. Então, imagina que vocês estão lá fazendo a resposta de vocês discursiva, e aí vocês precisam escrever por extenso sobre aquele conjunto que contém a resposta que vocês acharam. Vocês fizeram uma conta antes, descobriram lá a resposta e tal, e vão escrever, né, como que essa resposta, né? Se vocês escreverem de forma errada ou escreverem um símbolo que não está correto, né, vocês vão acabar perdendo ponto naquela questão. Então, é uma questão que vale lá 2 pontos, por exemplo, em vez de vocês tirarem os 2 pontos da questão, vocês tiram menos por conta desse erro, por não ter esse conhecimento sobre conjuntos. Tá certo, galera? Entenderam o motivo da gente trazer esse conteúdo e se preocupar com ele? Beleza. Então, assim, parece bobo, tá? Para quem está estudando, para quem está aí focadão e tudo mais, parece bobo, mas não é. Lá na frente a gente vai ver isso de forma prática, tá bom? De forma dentro das provas discursivas da UERJ, quando a gente começar a treinar, que a gente vai ter esse momento aí de treino, para valer, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. A gente vai falar hoje sobre essa rotina da aula, sobre inclusão, união, interseção, conjunto vazio, diferença e complementar. Pode passar, Pri, por favor. E aí, a gente vai falar sobre esses assuntos. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de subconjuntos. Então, é de um conjunto que tem outro conjunto dentro dele, certo? Tá ali embutido. Aí eu tentei iniciar isso, algumas pessoas falaram que estava travando, mas aí agora vocês estão ouvindo bem. Então, por exemplo, ó, A está contido em B. Ou então, a gente lê B contém A. Ok, gente? Então, a gente tem que prestar atenção, porque o símbolo muda. Estar contido é um Czinho, parece um C, e contém é o contrário, é um C ao contrário. Beleza, gente? Quando a gente vai falar de forma inversa, de dentro para fora, a gente fala contém. Quando a gente fala de fora para dentro, a gente fala está contido. Tá claro isso para todo mundo? Beleza, pode mudar, Pri, que a gente já tinha falado sobre. Tá. Tá certo, Pri, só abaixa mais um pouquinho, mas tá certo. Então, Não. Isso. Então, por exemplo, a negação da inclusão é representada por não estar contido, né? Ou não contém, ok, gente? A gente consegue também, que aí é o C certinho cortado, ou o C ao contrário cortado também. Beleza, galera? Aí a gente tem o exemplo aí, ó. O conjunto A é o 0, o 2, o 4. E o B é o conjunto, contém, né, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o 0 que pertence a A e não pertence a B, certo? Pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Conclusão, o conjunto A não está contido o B, ok, gente? Por quê? Porque o 0 está... Porque o 2 e o 4 tá dentro do conjunto, certo? São elementos que pertencem a A. Mas o 0 não pertence ao conjunto B. Então, a gente não pode dizer que A está contido em B. Tá claro isso, gente? De verdade? Alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver, manda no chat, que eu vou ver. Ou então pede para levantar a mãozinha que eu deixo falar.
União. União é uma palavra, né, que a gente tem muito conhecimento e automaticamente a gente sabe, é unir todo mundo, é colocar todo mundo dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo saco, né? Então, força de expressão. Então, a gente vai pegar os elementos que estão no conjunto A e vamos pegar o elemento do conjunto B e vamos juntar todo mundo e vamos formar um único conjunto. Essa é a união. Talvez união seja o termo, assim, né, digamos assim, desse assunto mais fácil, né? Porque é juntar tudo, certo? Então, quando eu junto com os elementos do conjunto A, união ao conjunto B, eu vou juntar todas as informações. Lembrando que sempre que a gente vai falando dos elementos, a gente não repete. A gente viu isso na última aula, que quando a gente vai falar sobre, por exemplo, quem são os elementos da palavra sucesso? A gente bota um S, né? E a gente não coloca um monte de S que tem a palavra, ok, gente? Os 3 S que tem, a gente só coloca uma vez o S e o restante das letras. E aí, ó, por exemplo, a gente tem o exemplo que tem o -1 e o -1, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Tem o 0, que também tem no conjunto A e também tem no conjunto B. A gente só coloca ele uma vez, porque a gente está unindo tudo. Beleza? Pode passar, por favor. Aí a gente vai falar sobre interseção. Interseção é o que a gente tem em comum entre os dois conjuntos. Então, por exemplo, união, a gente junta tudo. Interseção é o que a gente tem em comum, certo? Então, por exemplo, se a gente estiver falando sobre o exemplo aí mesmo do conjunto A, que a gente tem o -1 e o 0, e a gente tem no conjunto B o -1 e o 0 e o 1. Quem é comum tanto no conjunto A quanto no conjunto B? O -1 e o 0. Então, a interseção, que é o Uzinho de cabeça para baixo, B, que é o símbolo correto, certo, gente? Claro, vou explicar, Daniela. Não muda agora não, Pri, por favor. Então, e aí quando a gente tem esse Uzinho de cabeça para baixo, a gente está falando de interseção. E aí a gente vai ver quais são os elementos que tem nos dois conjuntos. Tá, o que eu falei sobre o S, né? Daniel. Então, o que acontece? Quando a gente viu lá atrás, na aula 1, tá? Na aula 1, a gente estava falando sobre conhecendo o que era conjunto e tal. Aí a gente falou assim, se a gente fosse dizer quais são os elementos da palavra sucesso, né? Quais são as letras que compõem a palavra sucesso, certo? Aí você iria me dizer S, U, C, E, O. Teria 5 elementos nesse conjunto. Aí você iria dizer, mas a palavra sucesso tem mais do que 5 letras, sim ou não? Quando a gente vai escrever, a gente vê, tem mais do que 5 letras, certo? Mas a gente não repete as letras. Então, o S, que foi o primeiro lá do Sul, né? No sucesso, lá no final, a gente não repete aqueles 2 S's ali, certo? Então, é isso. É só isso que eu falei, que a gente não repete os S's. Então, no caso, a gente só bota uma vez. Aí, volta aí só um pouquinho, Pri, por favor. Lá na união, a gente estava falando que, por exemplo, quando a gente vai colocar a união dos elementos, a gente não bota 2 vezes o -1. A gente não coloca 2 vezes o 0. Certo? A gente só coloca o 0. Só coloca uma vez o 0 e uma vez o -1. Ok? A gente está unindo tudo. Então, se o elemento já está num conjunto e já está no outro, a gente só coloca uma vez. Ficou claro? Beleza. Pode mudar, Pri, pode ir para a segunda. Então, a gente estava falando de interseção. Aí, é importante, gente, vocês verem sobre interseção que o diagrama, né? Porque o diagrama, ele representa aí. Vocês viram que quando, lá na imagem anterior, não precisa voltar não, Pri.
pode estar clarinho para vocês para agora, para a aula, mas quando vocês verem o material lá no grupo, vocês vão conseguir ampliar e ver direitinho que, por exemplo, quando é a união, fica tudo pintadinho, entendeu? Então, tudo que está dentro do A e tudo que está dentro do B fica lá tudo pintadinho. Quando é interseção, só fica pintadinho no meio. Por que só fica pintadinho no meio? Porque é o que está comum. Ó, o símbolo, né, do B, do conjunto B está aqui do lado e o símbolo do conjunto A está aqui do lado, certo? Aí o que vai acontecer? Vocês vão unir, ó, vão entrelaçar, como se fosse a aliança. Ó, eu sou tão matemática, gente, que eu escolhi uma aliança que desse para eu representar. Na hora da aula que eu precisasse, entendeu? Eu pudesse ter. Então, quando você tem interseção, você tem o que tem um pedacinho do conjunto A e um pedacinho do conjunto B, certo? E você ainda poderia ter o pedacinho do conjunto C, né? E aí você iria pegar e iria mostrar, ó, todo mundo. Agora não deu. E aí a gente conseguiria ver quem fica pintadinho usando os 3 elementos. Isso é interseção. Tá claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Eita, Daniel ficou com dúvida ou foi errado? Prof. Desculpa, eu não sei o seu nome, tá como Nunu. Então, fala aí, o que foi errado, Daniel? O símbolozinho? Se mudar a ordem, muda o sentido? Muda o sentido? Que ordem? A ordem dos elementos? Sem dúvida, Daniel, beleza. A ordem dos elementos, Nunu, que tipo A interseção B ou B interseção A. Não, nesse caso não muda, certo? Porque é o que está em comum entre os dois, beleza? Então, assim, o que está em comum é o que está repetindo, tanto em um quanto no outro. Beleza? Então, assim, não vai mudar, não vai ter essa questão, não. Só essa questão de estar contido aí ou contém que muda, certo? A gente viu lá atrás, lá no começo, que, por exemplo, se eu falo A está contido em B, ou então eu falo B contém A, ok? Isso aí muda. Então, se eu estou de fora para dentro, eu digo A está contido em B, ok? Agora, se eu vou falar B contém A, ok? Isso aí muda. Mas em relação à interseção, não. Aí você só tem que prestar atenção, no caso, como é a pergunta, né? Porque se ele fala assim, ó, se ele perguntou ali, a pergunta daria, dados os conjuntos A e A e B, temos, aí ele pede a interseção B, aí ele te pede a informação. E B interseção A seria a mesma resposta nesse caso, ok? Beleza, pode mudar, Pri, também. Todo mundo entendeu, tá todo mundo respondendo que ok. Pri, só para a gente saber como que está na gravação, porque na minha tela está de um jeito. Por exemplo, os alunos estão aparecendo aqui embaixo e a tela da apresentação está aqui. Aí eu fixei no meu lado o material, né? Fixei e fixei também a minha imagem. Aí seria interessante que você botasse aonde, por exemplo, no caso, eu acho que é o pré-ENEM que está gravando, né? Se for isso, para o YouTube, o melhor seria você fixar o material e fixar também a minha imagem.
Não sei se tá, eu só estou te dando uma informação para a gente poder ter o material aparecendo lá na hora que a gente for ver a gravação. Então, eu entrei aqui com o meu outro e-mail e está aparecendo certinho, mas eu vou tentar fixar aqui. Tá. Tá, de qualquer jeito, vamos dar continuidade, gente. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre conjunto vazio, a gente tem duas formas de representar esse conjunto vazio, né? A gente pode representar pelo zero cortado, e aí, gente, isso é muito importante, porque tem gente, aluno, né, que tem mania de, na hora de escrever lá a prova, vai dizer que, por exemplo, a resposta deu zero, e isso acontecia muito. Gente, eu tinha esse vício de escrita, que é de quando eu não era professora ainda, né? Esse vício de escrever o zero, e aí quando dava a resposta zero, né, por algum motivo, lá no final eu cortava o zero, né, e fazia como se fosse um conjunto vazio. Só que isso é um símbolo matemático que representa o conjunto vazio. E a outra forma é as chavezinhas sem nenhum elemento dentro, obviamente, porque é o conjunto vazio. Então, tomem cuidado, porque, por exemplo, se eu estou lá fazendo um cálculo, e aí eu tenho esse vício, digamos assim, de linguagem, de escrita, né? Ir lá e escrever o zero cortado, é bom eu evitar, porque isso pode representar que o conjunto está vazio e você, às vezes, não tem que falar sobre conjunto. Certo, gente? Então, tomem cuidado com isso. Aí, ó, ele está dizendo ali do lado, ó, símbolos, o zero, né, cortado, ou as chavezinhas vazias, lê-se conjunto vazio. Então, como que alguém, né, matemático, que vai ali corrigir sua prova, vai ler aquele zero cortado? Como um conjunto vazio, mesmo que você não esteja querendo dizer isso. Tá bom? Então, tomem cuidado com essa informação. Tá, aí ele vai e pergunta, o conjunto A, qual a diferença entre o conjunto vazio e o conjunto inexistente? Então, inexistente, o conjunto não existe, né? Então, ele não vai ter elemento, ele não vai nem ser apresentado, certo? Agora, por exemplo, pode ser que um conjunto exista porque antes ele tinha algum elemento, agora não pertence mais nenhum elemento dentro dele. Ok? Um exemplo de um conjunto inexistente de um conjunto vazio? Seria isso, Sebastião? Então, mas por que. Então, não entendi a questão de, tipo assim, esse termo inexistente, ele não existe, né? Assim, não existe um conjunto inexistente.
Por exemplo, aí o conjunto automaticamente, quando ele está inexistente, ele é vazio, porque ele nem existe, entendeu? Ó, por exemplo, se eu falo assim, peraí, ó, vamos tentar ver se você consegue compreender assim. Se eu digo para você me dizer quais são os números que antecedem o zero no conjunto dos números naturais, esse conjunto é o quê? Existem números que antecedem, exato. Então, mas existem números que antecedem o zero. Ele é vazio, porque inexistente aos números do natural, porque não existe. Então, e automaticamente é o conjunto inexistente também. Ok? Está respondido? Então, esse termo meio que você não vai utilizar. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem o exemplo, voltando para o conjunto do conjunto vazio. Vamos lá. O conjunto A tem o 0, menos 1 e o menos 2. E o conjunto B tem o 1, 2 e 3. Aí ele quer saber a interseção. Existe interseção entre esses dois conjuntos, gente? Existe interseção entre esses dois conjuntos? O que é a interseção? O que está em comum entre os dois. Existe? Não existe, ok? Não existe interseção, porque interseção é o que está em comum. Tem algum elemento que tem em A e também tem em B? Não, isso mesmo. Não, então não existe interseção. Automaticamente, se me perguntar qual é o conjunto que se forma com a interseção do conjunto A com o conjunto B, conjunto dos vazios. Ok? Porque não tem nenhum elemento para ele. Beleza, gente, pode passar, Pri, por favor. Tá ótimo, Pri. Eu vi aqui agora. Você botou aqui no. Beleza. Diferença. Agora a gente vai falar sobre diferença. Quando a gente fala sobre diferença, a gente vai dizer assim: quem são os elementos que estão em A e não estão em B? Menos B, certo? Então a gente vai falar assim: o conjunto da diferença é formado pelos elementos de A e não pertencem a B, ok? Então a gente tem o conjunto A, que é o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E no conjunto B, a gente tem o menos 1, o menos 2 e o 0. E o 1, certo? Quem a gente tem? A menos B, tá? O símbolo é de menos mesmo, é o tracinho, ok? Mas o nome, quando está sendo representado, a gente não vai falar A menos B, a gente vai ler A menos B, mas a representação é de conjunto de diferença, ok? Então, a gente está falando de diferença. Quem pertence a A, tá em A, mas e tira o B, tira tudo do B, ok? Quem que vai sobrar? Já tem a resposta aí, né? Mas quem é que sobra? O menos 4 e o menos 3. Ok? Porque o menos 2, o menos 1 e o 0 estão em A e também estão em B. Então, é como se a gente estivesse tirando a interseção, sabe? É o contrário. Então, o 1 só pertence ao B. Ele não pertence ao A. E como o foco é saber quem pertence a A e também não está fazendo parte dali do conjunto B, então a gente não vai falar sobre o 1, tá? Vamos falar um exemplo assim, bem legal na prática? Vamos dizer assim, ó, vamos falar sobre ritmos de música, né? Sobre ritmos musicais.
beleza? Se eu digo que eu sou uma pessoa e a gente vai fazer um conjunto, tá? Vai estar eu e mais alguns aí que vão estar junto comigo. E aí eu gosto de pagode, gosto de sertanejo, gosto de... Sou bem eclética, gosto de forró, gosto de rock, gosto nacional e gosto de funk. E gosto de gospel, certo? Beleza. Mas eu não, digamos assim, outras pessoas estão lá no grupo que gosta de pagode, gosta de sertanejo, gosta de rock nacional e gosta de internacional, ok? De músicas internacionais. Beleza. Qual é o elemento que tá comigo, que tá lá junto, que tá o pessoal que tá no meu grupinho, entendeu? E não tá no outro grupinho? Quem foi aí o ritmo musical, né? Que não estava nesse... Estava no grupo que tá comigo, mas não estava no outro grupo. Alguém lembra? Porque falando é mais difícil, né? De vocês lembrar. O gospel, muito bem, Daniel. O forró também. Isso mesmo. Muito bem, Nunu. Muito bem. Porque, ó, quando a gente fala do gospel, né, e do forró, que eu não falei no outro grupo, o outro grupo gosta de pagode? Também gosta. Gosta de sertanejo? Também gosta. Então, seriam as coisas incomuns que a gente gosta, certo? Mas o forró e o gospel é uma coisa que eu falei que eu gosto, mas que o outro grupo já não citou. E o outro grupo falou sobre o internacional, mas eu não citei o internacional como gosto, ok? Musical. Então, o internacional só faz parte deles. Se eles forem serem comparados, isso, aí eu ia falar isso agora, exatamente agora. Gente, isso aí. Agora a ordem faz toda a diferença, certo? Porque se eu pergunto o contrário, certo, para você, aí você iria ter que me dizer também, a resposta iria ficar um pouco diferente, certo? Que o pessoal, ó, B menos A, né? Então, o que eu falei que tem em B que não contém A, certo? Para tirar tudo que está ali junto e a gente deixar só o B sozinho. Quem ficaria lá no B? Ah, não. Você está falando... Patrícia, beleza. Você está falando relacionado à questão, show. E no exemplo, quem ficaria? B menos A. No caso, tipo, da minha relação, dos meus amigos, no caso dos outros, das outras pessoas, dos gostos musicais. Isso. Menos os meus gostos. Os meus gostos. Isso aí, o internacional, que é o que sobraria. Certo, galera? Muito bem. Mas, Patrícia, arrasou. Você respondeu a pergunta de lá, que não estava, e ainda complementou aqui com o nosso exemplo maluco que eu acabei de fazer aqui para vocês. Muito bom. Muito bom, galera. Estão entendendo, né? Tá legal? Tá tudo bem? Que bom, gente. Ah, deixa eu ver aqui. Sebastião. 2044. Então, esse 44 aqui que você colocou não é um elemento de repetição, não aparece. No caso, se fosse uma questão de prova, daria recurso, digamos assim, sabe? Porque a gente, na verdade, não existe elementos assim com repetição, tá? Então, a gente tirando um 4 aqui, aí sim seria um conjunto vazio, tá? A resposta estaria correta se não tivesse esse erro aí. Mas isso daí abre margem para recurso, ok? Tá, e na parte de baixo,
Pois é, mas aí é um propósito que não vale, entendeu? Não vale, tá bom? Não pode repetir elementos no conjunto. É o que eu expliquei lá no início, que Daniel, no caso, perguntou sobre a palavra sucesso, e falei, palavra sucesso tem 3 S's. Abriria margem para recurso, no caso, tá? Vamos lá, gente, continuando. Pode passar, Pri, por favor. Complementar. Quando a gente... Hã? Como assim estava errado? Sim, vamos lá. Complementar. Conjunto com... exatamente. O conjunto complementar de B em relação a A é dado por... Aí a gente vai colocar complementar A, então a gente vai dizer A menos B, condição de B está contido em A, ok? Então, a gente vai falar, quando a gente for ler esse símbolo ali do C maiúsculo, A minúsculo e o B, a gente vai ler assim, complementar de B em relação a A. Vamos ao exemplo, porque essa partezinha é uma parte que a gente não costuma ver muito, certo? A gente costuma ver mais sobre a questão da união, da interseção e da diferença. Mas essa parte do complementar, a gente não costuma ver muitas vezes, assim. Mas é uma questão muito importante a gente saber, tá bom? Então, vamos lá. Dados do conjunto A, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B, menos 2, menos 1 e 0. Certo? Aí a gente vai ler que é complementar de B em relação a A, ok? Aí a gente vai ver que é o menos 4 e o menos 3. Então, quem complementa o conjunto B, certo? Se a gente fosse dizer assim, olha, tá faltando umas informações aqui, entendeu? Para ficar completo, para dizer que estaria tudo junto, seria o mesmo conjunto, quem é que está faltando? Certo? Então, a gente diria, é como se a gente dissesse a diferença de A menos B, certo? Então, a gente diria quem está em A e não está em B, ok? Aí seria o menos 4 e o menos 3. Ficou claro ou ficou dúvida relacionada a isso? Eu acho que o próximo já é exercício. Beleza, que bom. Pode passar, Pri, por favor. Viu? Acertei, o próximo já é exercício. Vamos lá, gente. Explica de novo, Pri. Prof. Voltar. Vamos voltar, gente. Volta lá um pouquinho. Ó, Pri, volta lá, por favor. Olha, Daniel, é assim. A gente está falando sobre complementação. É um pouco parecido com diferença. Só que o símbolo da complementação vem aparecendo esse C maiúsculo, certo? E aí vem o Azinho e o B. O Azinho pequeno, que é o conjunto, digamos assim, principal, que tem todas as informações, e a gente vai tirar a informação do outro conjunto e vai dizer quem sobra no A, ok? É mais ou menos isso. Então, a gente vai dizer assim, quem sobra no A é o menos 4 e o menos 3. Beleza? Tá. Pode passar, Pri. Desculpa aí. Obrigada. Tá, aí a gente vai falar na questão 1, a gente vai ter, ó, x, para todo x é um alfabeto latino, B o conjunto é composto por A, E, I, O, U, e C é um conjunto que é para todo x, que é consoante do alfabeto latino, certo? Aí ele está dizendo, utilizando os símbolos,
contido, está contido e não está contido, preencha adequadamente os espaços abaixo. Vamos lá. Está contido ou não está contido em D? Patrícia, não entendi a mãozinha para baixo. Foi sem querer? Contido, beleza. Contido, porque ele está dizendo que, olha só, letra do alfabeto latino. Então, ele está falando de todas as letras do alfabeto latino, beleza? E no conjunto B, ele está falando das vogais. Então, está contido, certo? Porque as vogais fazem parte do alfabeto latino, ok? Agora vamos para o B. B está contido ou não está contido em A? Não está contido. Por quê? Porque todas as letras do alfabeto latino não são só A, E, I, O, U, certo? Na verdade, essas são as vogais. Só apenas. Então, na verdade, não está contido. Ok? O contrário é verdade, mas o outro não. Ok? Então, contido, Czinho, e o seu e o C cortado na letra B. Vai letra C agora. A está contido ou não está contido? Lulu, tá confusa a resposta. Responde letra C, aí bota C e bota quem é. Quem é aí? Eu não entendi. Tá muita informação. C contido. Contido, muito bem. Porque todas as letras do alfabeto no conjunto A, e aí os consoantes fazem parte. Beleza. E a letra D? Não está contido porque faltaria as vogais. Ok, gente? Então, pode passar, Pri, por favor. Próxima questão. Dados os conjuntos A igual a 1 e 2, B igual a 1, 2, 3, 4 e 5, C igual a 3, 4 e 5 e D igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Para classificar como verdadeiro ou falso. Então, vocês vão classificar todas essas alternativas aí. Por exemplo, A está contido em B? Pode botar todas as informações, gente. Bota assim, número 2, aí bota todas as alternativas. Como que vocês acham? Quem está respondendo aí no chat e tal, participando da aula. Quem não está ainda, seria legal vocês participarem ou fazerem numa folhinha, né? Eu não vou ter como ver. Mas coloca assim, número 2, ponto A, aí bota a resposta. Não, é falso ou verdadeiro, gente? A informação ali dada é falsa ou verdadeira? É V para responder. Com V. Isso. Patrícia, muito bem, verdade.
Ó, um minutinho aí para responder. E aí, galera? Vamos lá. Dois. Estão me vendo? Agora sim. Sim, então tá. Nuno respondeu verdade, falso, verdadeiro, falso. Letra E, faltou letra E. Ah, porque nem tem, né, também. Faltou dele. É, certo, gente. Não tem E. Desculpa, gente, erro de digitação. Beleza. Então, ó, na primeira questão, verdadeiro, porque, né, 1 e 2 está contido, né, dentro de B. Aí ele pergunta na letra B se C está contido dentro de A, e aí é falso, né, porque não tem nada a ver, na verdade, a resposta seria vazia ali, né, não teria nada. Na letra C, ele pergunta se B está contido em D, né? E está. Então, é verdade na letra C. Na letra D, D está contido em B. E aí não tá, né, gente? Porque faltou uma informação. Então, é falso. Na letra F, que eu pulei a E, né? Seria E. A está contido em D, está contido, né? Tem as duas informações, então, verdade, né? Então. E, por último, B está contido em C. E não, porque é falso, porque a gente não teria os elementos. Pode mudar, Pri, por favor. Questão 3.
Na questão 3, a gente vai ter os conjuntos e aí ele pede para vocês fazerem essa operaçãozinha aí. Então, gente, tem que fazer detalhadamente, certo? Quem fica, por exemplo, A menos C? A menos C fica uma informação. Quem fica quando você tem o A, você pega os elementos de A e tira os elementos de C, entendeu? E aí quem sobra no conjunto? No conjunto A? Quem sobra, gente, no conjunto A? O B, muito bem, Nunu. Marta, muito bem, isso aí, o B. Sobra o elemento B, certo? Aí ele diz que é para você unir com a outra operaçãozinha que você vai fazer. Você vai fazer agora o conjunto C menos o conjunto B. Então, se você pegar o C, o conjunto C, e tirar os elementos que estão no conjunto B, quem sobra em C? Quem sobra em C? C tira o B. Então tem que tirar o C e o D. Quem sobra? O A e o E. É isso, gente? Isso, muito bem. Aí ele fala que é para você unir ainda com a interseção, que é o que tem em comum entre o conjunto A, B e C. Quem que tem em comum entre o conjunto A, B e C? Quem está em A, está em B e também está em C? O C. Muito bem, galera. Aí agora a gente vai pegar os elementos que a gente juntou e vai ver quem forma um conjunto. Qual é o conjunto que forma? Qual a alternativa correta? Qual a alternativa correta? No final, você juntou, ó. Quem não vai fazendo passo a passo, fiz aqui. Deixa eu ver se vai conseguir ver. Ah, não vai. Gente, estou pensando seriamente da gente ter um quadro. Que, tipo assim, faz muita diferença, né? Eu acho que matemática sem quadro é muito ruim. Não sou tão digital. Tão digital assim. Ah, eu também amo quadro, gente. Vou providenciar um quadro. Eu tinha um quadro, né? Pandemia. Depois ele se foi, mas eu vou providenciar um quadro para gente, porque precisa. Vou digitar aqui, tá? Mas eu vou digitar sobre o passo a passo, que é importante, né? Se vocês estivessem aí com se vocês estão com o caderno, não sei como que tá aí. Alternativa A no nu. Eu não entendi, Patrícia, o que você quis dizer, meu amor. Se vocês tivessem escrevendo, eu escrevi no papelzinho, aí eu escrevi aí, transcrevi para vocês poderem ver. Então, se a gente fizer essas operações. Desculpa, mudou do nada. Se a gente estivesse fazendo as operações uma por uma, a gente ia ter esses resultados. O B, que é o elemento, né, que sobrou aí dessa operação. Aí unir com o A e o E, que foi a segunda operação que a gente fez, e unir com a terceira, que foi o C que ficou. E aí, qual é a alternativa que dá?
Exato, Patrícia, exato. E aí, qual é a alternativa que dá? Dá exatamente a alternativa A, que foi o que o Nuno respondeu. Porque só reorganizando ficaria A, B, C e E, ok? Esses elementos. Então, depois de todas essas operações, a gente teria esse resultado. Mas percebe que a gente fez devagarzinho, igual expressão numérica, né? Igual expressão algébrica. Só que a gente teve que ir fazendo devagarzinho. E aí, às vezes, a gente se perde porque a gente não escreve. Pode mudar, Pri, por favor. Todo mundo entendeu, né, galera? Se não tiver entendido, eu volto. Beleza. Gente, cadê outra galera? Está participando da aula? Laura, fiquei com dúvida. Pode dizer qual foi sua dúvida, o que você não entendeu? Eu explico de novo ou é a questão toda? Quando tiver o menos. Volta, por favor, Pri. Desculpa, tá te pedindo toda hora para você voltar. Perdão. Quando tiver o menos. Não entendi ainda, Daniel. Pode abrir o áudio, Daniel, e falar? Se puder. A menos C. Então, você vai pegar o conjunto A, que é o conjunto... Tá, tudo bem, Daniel. Desculpa, só pedi mesmo se desse. Tudo bem. Ó, vamos lá. Você vai pegar o conjunto A e vai tirar tudo que está no conjunto C, certo? Então, vamos lá. Quem a gente vai preservar, né? Quem que vai sobrar nesse conjunto? Quem está no conjunto A? O A, o B e o C. Quem está no conjunto C? Está o A, o C, o D e o E, ok? Então, a gente vai tirar. Quem sobra? Ó, é que eu não consigo riscar. Por isso que eu tô falando para vocês que a falta que faz a mesa digitar. Vê se eu consigo. Não consigo riscar. Mas vamos lá. Se eu tirar quem está no conjunto. Se eu tirar quem está no conjunto, eu vou tirar o A, que está também no conjunto C, e vou tirar o C, que também está no conjunto C, certo? E aí, quem sobra em A? O B. Por isso que ficou essa alternativa. Essa daqui de cima, ó, que eu botei 8 e pouco. Espera aí que eu vou repetir. Sobrou o B, ok? Aí depois eu faço a operação ser menos B. Aí eu vou dizer, agora eu vou para o C. Olho para o C. A, C, D e E. E vou tirar o quem está em B. Então, quem está em B? Vou tirar o C e vou tirar o D. Entendeu? Quem vai sobrar? O A e o E. E aí depois eu faço a interseção. A interseção é o que está semelhante em todos os conjuntos. Quem está semelhante em todos os conjuntos é o C, o elemento C. Aí depois eu vou juntar todo mundo, porque a operação do meio é a união. Informações, vou juntar o B, vou juntar o A e o E e vou juntar o C. Beleza? Pode passar, Pri, por favor. Ele disse que já entendeu. Vamos lá, questão 4. Dados os conjuntos
Nada, Daniel. Pode perguntar. Sempre que tiver dúvida, galera, não fiquem receosos em perguntar. É muito importante que vocês não saiam da aula com dúvida nenhuma, ok? Vamos lá. Dados dos conjuntos A, que é 1, 2, menos 1, 0, 4, 3 e 5. E o conjunto B, que é menos 1, 4, 2, 0, 5 e 7. Gente, é importante falar que, às vezes, algumas aplicações, né, de prova e tal vão ter questões com os elementos bagunçados, iguais estão nessa questão aí. Tipo assim, quando vem muito organizadinho, é bom pra gente, né? Facilita a nossa vida. Mas, às vezes, quando eles querem dificultar um pouco mais, eles bagunçam desse jeito. Porque, tipo assim, mistura número negativo com número positivo, aí fica tudo fora de ordem. Aí, o ideal é que, se você tiver uma dificuldade de visualização, assim, para você não errar a questão e você tiver tempo para isso também, é você organizar. Entendeu? Logo no papel, assim, no cantinho, já organiza esse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A ficaria... Vou colocar aqui no chat para vocês. Organizado, né? Ficaria menos 1, aí 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Confere aí para ver se eu estou correta. Posso errar também. Organizado, né? E o conjunto B ficaria como? Menos 1, 0, 2, 4, 5 e 7. Correto, galera? Estão junto comigo? Ih, a galera sumiu. Ah, não tá. Tá, beleza. Obrigada. Se tem um, já tem todo mundo. Obrigada, Patrícia. Isso mesmo. Então, aí a gente organiza direitinho. Para quê? Para ficar mais fácil essa visualização. Entendeu? Para a gente poder ver isso de forma mais fácil. Aí ele pergunta assim, ó, A união B. Ele pediu para você marcar a alternativa verdadeira. A união B fica 2, 4, 0 e menos 1? Só isso que fica? Se eu estou unindo? Isso é falso, né, gente? Isso é falso. Na alternativa A é falsa. Vamos lá. O conjunto A, interseção A, B menos A. Então, primeiro a gente tem que fazer a operação, certo? Qual é a operação? B menos A. Vamos lá. Quem é B menos A? Quem que fica B menos A? Se eu quiser o conjunto B menos todos os elementos de A, quem fica lá nesse conjunto? O 7. Muito bem, Nunu. Isso aí. O 7. Aí ele fala a interseção a esse resultado. Tem o 7, o elemento 7. Renata, seu áudio, você quer falar? Ah, não. Não, desculpa. Tranquilo, Renata. Eu dizer que a B está correta. Hã? Que a B está correta. Sim, está correta. Parabéns. Então, tem esse elemento, o 7, por exemplo, que é o resultado dessa operação. Ele está no conjunto A? Não está no conjunto A. Então, a interseção a essa operação dá igual a um conjunto vazio. Ok, gente?
Beleza, essa é a resposta B. Só vamos analisar as outras. A C, por exemplo. A interseção B. A interseção B. O que tem que em A que também tem em B? É menos 1, 4, 2, 5, 7, 3? O que está errado aí? Só para gente... O 7 não. Muito bem, muito bem. O 7 não. Ok? E na letra D, que aí é E mais... o 3 também. Hã? Esse também. Esse está errado, né? É. Beleza. E na questão D, a união B. Tá, já vou te explicar. E na letra... Só concluindo aqui, tá? A linha de raciocínio, Daniel. Vamos lá, letra B. A união B. Então, une todo mundo. Fica como? A união B. Fica todo mundo junto, certo? Incluindo o 7. Aí ele pede para você fazer o que está comum em A. O que está comum em A é só o menos 1 e o 0? Falta muita coisa. Isso mesmo, Nunu. Parabéns. Falta muita coisa, né? A união e depois a interseção vai faltar muito. Vai ter o 0, vai ter o menos 1, vai ter o 4, vai ter o 5, vai ter o 0, que eu não sei se eu já falei, e vai ter o 2. Então, falta muitos elementos, ok? Reexplicando a letra B, que o Daniel pediu. Vamos lá. A gente não tem nada para ser feito no primeiro momento, porque ele fala do conjunto A. Aí ele fala que é para você interceder, né, interseção, o símbolo de interseção, com B menos A. Então, aí você tem uma operação para ser feita, que é pegar o conjunto B e tirar os elementos que estão em A e ver quem vai sobrar, certo? Então, você pega os elementos de B, pega o organizadinho que você já deve ter feito no papel, na hora lá da prova, e que eu botei aqui organizado. Ó. Eu vou repetir aqui no chat para vocês visualizarem melhor. E aí você pega o organizado e faz o seguinte, pega os elementos de B e tira em A, vai cortando mesmo. Quem sobra? Certo? Quem fica no conjunto B? O 7. Ok? Conseguiu visualizar isso? Beleza, Daniel, muito bem. O 7. Aí ele fala assim, ó, agora você tem um elemento 7, certo? Aí você lê agora lá do início de novo. Conjunto A. Interseção é o que tem em comum. O elemento 7, eles estão em comum, o elemento 7 faz parte do conjunto A? Tem coisa em comum, Daniel? Desculpa. Vamos lá. No conjunto, a resposta que você me deu é que nessa operação B menos A fica 7, certo? E a interseção B é o que tem em comum no conjunto A, os elementos do conjunto A, em comum com o elemento 7. Tem alguma coisa em comum? O 7 pertence ao conjunto A? Não. Então, o conjunto fica o quê? Essa resposta fica o quê? Vazia. Inexistente, porque não existe nada em comum entre essas duas informações. Por isso que a alternativa verdadeira é a letra B. Ficou claro? Que bom. Vamos lá, pode mudar.
Pri, por favor. Aí agora a gente vai falar dos conjuntos. E aí a gente vai falar dos conjuntos, que é a nossa próxima informação. Então, o que vai acontecer, gente? Ó, a gente falou sobre as operações, a gente chama assim, né? As operações do conjunto, que é a diferença, que é a interseção, que é a união, que é a complementar. Viu que nem teve exercício aí de complementar. Depois eu trago um exercício, né, para vocês sobre complementar, tá? Mas é que é basicamente a reescrita da diferença, né? E aí agora a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, que aí são número 1, números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Pode mudar, Pri, por favor. Tá, o que a gente precisa prestar atenção sobre os conjuntos, né? Símbolo, gente. Símbolo é muito importante. Entendeu? Muito importante mesmo. Por quê? Porque, primeiro, quando a gente está falando de conjuntos números naturais, a gente está falando de o I, né? Assim, letra maiúscula, e o Nzinho do lado, certo? Então, a gente tem que fazer esse IN, tá? Então, por exemplo, se na hora da prova eu quiser falar lá, vou responder uma questão e vou dizer o elemento que pertence ao conjunto dos números naturais. Eu não quero escrever tudo isso, eu escrevo o símbolo. E aí o símbolo obrigatoriamente precisa estar com o I e o N. Ok, gente? Tá. Quem são os elementos, né, que fazem parte do conjunto dos números naturais, incluindo zero, todos os números positivos, ok? Então, vai até o infinito. Começa no zero e vai até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Aí, a não ser que tenha uma delimitação por algum motivo. Exemplo, se tiver um asteriscozinho em cima, a gente já sabe que o zero não faz parte. Tá? Então, o asteriscozinho representa que o zero não faz parte. Se tiver um Pzinho lá embaixo, a gente sabe que é só dos números pares. Se tiver um Izinho embaixo, minúsculo, a gente sabe que é os números ímpares. Ok, gente? Alguém tem dúvida nessas informações? Como eu disse, vocês sabem que são números pares, que são números ímpares. Zero, né? Sabe que são os números infinitos. Isso tudo vocês sabem. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho dúvida disso. A única questão é sobre saber escrever os símbolos e saber sobre, por exemplo, o asterisco lá em cima. Então, toda vez que vê o asteriscozinho em cima do IN, quer dizer, né, que está falando dos conjuntos dos números naturais menos o zero. Ok? Então, está falando de todo e qualquer número. Se ele dissesse assim, resolva essa equação em IN e asterisco em cima. Ele estaria dizendo para você que era para você resolver a equação de forma que desse qualquer resultado menos o zero. Zero não pode dar, porque aí não faz parte desse conjunto que ele quer como resposta. Beleza? Tudo bem? Pode passar, Pri, por favor. Todo mundo muito esperto. Vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, né? E ele reúne todos os elementos que estão nos números naturais e seus opostos, né? Que são os números negativos. Então, quem faz parte do conjunto dos números inteiros? Os números negativos, todos eles até o infinito. Os números positivos, todos eles até o infinito. E o zero. Quanto que o zero não vai fazer parte? Quando tiver asterisco lá em cima, tá? E aí vai dar uma mudadinha no símbolo que, por exemplo, quando tiver o Z com asterisco lá em cima, é menos o zero. Então, o zero não faz parte. Quando tiver o Z com um maisinho embaixo, são os números inteiros não negativos. Então, quer dizer, os naturais, né? Aí, ó, essa representação, ela é muito importante.
Muito importante saber. Não confundir, não ficar, tipo assim, não errar, sabe? Essa parte de, por exemplo, ó, Z com maisinho embaixo é igual a N. Então, tá dizendo que, tipo assim, se são só os números inteiros e positivos, né? Então, isso quer dizer que é a mesma coisa do conjunto de naturais. Tá? Aí o Z com asterisco em cima e o maisinho embaixo. Quer dizer que são os números positivos menos o zero. Tô falando tão rápido que eu estou me confundindo. Então, é os números positivos sem o zero. Como que é o Z com menos embaixo? Que é os números não positivos. Então, é só os números negativos. E como que é o Z com asteriscozinho em cima e o menos embaixo? É os números negativos menos o zero. Beleza, galera? Pode passar, Pri, por favor. Quem tem dúvida, se tiver, agiliza aí na pergunta. Vamos dar uma corridinha. Aí, quando a gente fala sobre os números racionais, a gente está falando de todos os números que podem ser escritos em formato de fração. Lembrando que o zero, né, ele faz parte do conjunto dos racionais. Ok, gente? Por quê? Porque 0 sobre 1 é igual a 0. Ok? Então, a fração, né? 0 sobre 1 é igual a 0. Ok, gente? Beleza. Agora, não pode, de forma nenhuma, escrever um número, né, inteiro com o Q, né, que é o número de baixo, que é o quociente, igual a 0. Aí, não é uma fração e, automaticamente, não é um número racional. Tá claro isso? Aí eu não vou ler tudo de novo, que eu acabei de falar sobre o subconjunto, que é basicamente a mesma coisa do conjunto dos inteiros. Mas observem os símbolos, não esqueçam sobre o asterisco, sobre os maisinhos, sobre os menos e sobre o menos, que fica lá embaixo, tá bom? Não vou ler de novo, porque não tem necessidade, vocês são espertos o suficiente. Mas prestem atenção nessas informações, principalmente nos próximos exercícios. Pode passar, Pri, por favor. Aí a gente vai agora para o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto, ele é bem, digamos que, atípico, né? Porque ele é um conjunto que ele está bem afastado de todo mundo. Vocês vão ver uma representação que eu adoro fazer, adoro. Se tivesse um quadro, a gente já estaria aqui desenhando essa representação em diagrama, que é justamente essa questão da gente mostrar que o conjunto dos números irracionais, ele não está ali incluso, ele não está contido dentro dos outros conjuntos, certo? Ele está contido somente dentro de um conjunto, tá? Que a gente vai ver mais para frente. E aí, o que acontece? Esse conjunto, ele reúne, né, os números não exatos, né, as representações infinitas e não periódicas, tá? Então, por exemplo, um número que a gente adora, assim, logo pensar nele como um número irracional é o número π, certo? Que é um número irracional porque ele é uma dízima, né, não periódica, ok? Então, não fica se repetindo ao mesmo tempo, são infinitos números diferentes, então não tem repetição, então aquilo ali o π é um elemento, um elemento dos números irracionais, do conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I mesmo, tá? E dízima periódica, vocês sabem, como o nome já diz, é periódico, aquele período fica se repetindo o tempo todo. Inclusive, depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre esses conjuntos, sobre esses elementos, e falaremos sobre dízima periódica, sobre transformar em fração geratriz, que é uma informação importante, que muitas vezes na escola passa assim meio que batido, mas a gente precisa rever sobre esse assunto para a gente conseguir transformar
números que são dízimas periódicas em frações para a gente resolver algum tipo de questão, tá? Mas mais para frente a gente vê sobre isso. Outro número também que a gente não fala muito, mas que é um número irracional, são as raízes quadradas não exatas, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2, eu só dei esse exemplo aí, mas é um número grandíssimo, infinito e não periódico. Então, ele também, a raiz de 2 também é um número irracional. Pode passar, Pri, por favor. O que você sempre se confunde, Nunu? Eu vi agora. Desculpa, eu não peguei o timing. Qual foi o momento que você... Ah, sobre transformar em dízima. Então, é um assunto que eu adoro falar. Tem uma aula mesmo sobre esse assunto, então a gente vai falar sobre isso, não só porque eu adoro, mas é porque é realmente de suma importância para vocês durante a prova, tá? Vamos lá. Conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, vocês vão ver que todos os elementos são todos os outros conjuntos, desculpa, todos os outros conjuntos que nós falamos, né, até agora, são subconjuntos do conjunto dos reais. Então, o que é o conjunto dos números reais? São todos os números do universo. É como eu falo para os meus alunos, certo? Então, todos os números que vocês pensarem que existe, ele é um número real, tá? Então, quando aparece assim, ó, resolva tal questão em IR, que é a representação de números reais. Ele está dizendo que vale qualquer resposta que você achar. Se for uma dízima, tá valendo. Se for uma dízima não periódica, tá valendo. Se for um número irracional, tá valendo. Se for um número racional, tá valendo. Se for um número inteiro, tá valendo. E natural também. Beleza, gente? Ficou claro isso? Beleza, aí tem a representação, ó. X pertence a R, tal que X é diferente de zero. Ou X pertence a R, tal que X é maior ou igual a zero. Aí ele está falando dos números reais não negativos. Aí X pertence a R, tal que X é maior do que zero. Então, não pode ser zero, mas é maior do que zero. Então, são os números positivos. Aí X pertence a R, tal que X é menor ou igual a zero. Então, são todos os números negativos e o zero incluso. E assim por diante. Tá bom, gente? Pode passar, Pri, por favor. Aí, essa é a representação que eu gosto, gente. Gosto sempre de fazer isso no quadro, essa representação de diagramas, né, para vocês visualizarem isso. Então, ó, a gente começa, lá no 6º ano a gente fala sobre os números naturais, aí no 7º a gente fala sobre os números inteiros, no 8º ano, geralmente, a gente fala sobre os números racionais, e quando chega no 9º ano, a gente fala sobre os números irracionais e os números reais. E aí, no ensino médio, a gente trabalha todo mundo junto, sabendo que um está contido dentro do outro. Certo, gente? Tá claro essas informações? Aí, essa informação do lado, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional, todo número racional é real, todo número irracional é real, não há nenhum número racional e irracional, ou seja, não existe interseção, né? Não existe interseção, nada em comum entre racional e irracional. Essas informações aí pega muita gente na hora daqueles verdadeiro ou falso, né? Então, tipo, todo número natural é inteiro, aí as pessoas ficam lá naquela dúvida se é verdade, se é verdadeiro ou falso, por conta dessas informações aí. Mas se a gente lembrar do diagrama, se a gente tiver a mente fotográfica assim, a gente fotografar esse diagrama aí, a gente consegue associar todas as informações e essas pegadinhas não conseguem nos alcançar. Tá bom, gente? Alguém tem dúvida? Tem dúvida, gente? Não? Pode passar, Pri.
Aí a gente vai ter os conjuntos e ele pede para você escrever verdadeiro ou falso. Essa questão está repetida. Está repetida. Pode passar, Pri. Você já fez isso daí. Questão 2. Desculpa, gente. Erro aí de digitação. Questão 2. Dados os conjuntos... Não o quê? Ah, não tem dúvida. Desculpa. Dados os conjuntos, né? X pertence aos naturais, tal que menos 1 é menor do que... X é menor do que menos 1 e menor ou igual do que 4, né? E aí depois tem o B. Letra C. Deixa eu botar lá. Gente, Faltou luz de novo, professora? não, dessa vez não. Mas a internet não está suportando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Desculpa. Quando a gente vê sobre o conjunto A, a gente sabe que o conjunto A ele é dos números naturais e que ele está ali no intervalo entre menos 1 e o 4, né? E quando a gente pensa no conjunto B, a gente pensa no intervalo entre 0 e menos 2. Aí o ideal, novamente, gente, claro que, beleza, já teve gente respondendo aí a alternativa correta, já deu tempo de vocês fazerem, né, pelo tempinho aí que eu tive fora, mas o ideal é montar, tá? Igual a gente fez anteriormente. Então, quem seria o conjunto A? Gente, quem seria o conjunto A? Dentro desses elementos que ele falou. O menos 1 entra? Não, Não. porque ele falou que é o conjunto dos números naturais. E conjunto dos números naturais não tem número negativo, certo?
E também porque o símbolo ali é de menor, né? Não tem o igual, não tem o tracinho. Então, é só de menor do que 1. Então, menor do que 1 atinge o 0. Então, o 0 faz parte, o 1 faz parte, o 1 faz parte, o 2 faz parte. Ai, que droga. O 3 e o 4. O 3 e o 4. O 3 e o 4. Beleza. E quem é o conjunto B? 0, 1. O conjunto B é o 0, que ele está incluso, porque é menor, né? E também é porque menor ou igual, e também porque ele faz parte do conjunto dos inteiros, e o conjunto dos inteiros tem até o número negativo. Então, poderia ter, mas não é o caso, porque ele mesmo chamou que não, né? E aí seria o 0, 1 e o 2 faz parte ou não? Não. Não, muito bem. Por quê? Porque não tem menor ou igual. Certo? É só o símbolo de menor. Beleza. Aí, dito isso, ficaria dessa forma. Aí ele pergunta qual é a interseção. Então, o que é em comum entre A e B? Certo? Quem está em comum entre A e B? Aí fica muito fácil, né, gente? É realmente alternativa C, conforme vocês já tinham respondido anteriormente e falado, tá bom? Nossa, gente, eu nem falo inglês. E agora aqui apareceu legendado em inglês. Jesus. Então, alternativa C. Pode mudar, Pri, por favor. Ó, considerando os seguintes subconjuntos dos números naturais, aí ele pede para você falar quais são os elementos, o número de elementos do conjunto A menos B. Então, é A menos B e interseção ao C. Vamos lá. Qual seria a alternativa certa? Mas fazendo aí, direitinho, não chutando. Sei que vocês não estão chutando, mas é só um modo de falar. Quem são os elementos de A, por exemplo? Quem é o elemento de A, nesse caso? Todos os números pares. Certo, gente? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Quem são os elementos de B? É o 6, o 8, o 12 e o 16. Então, ele pede A menos B. Primeiramente, é o primeiro cálculo a ser feito. A menos B fica quem? Quem sobra? 0, 2, 4, 10, 14 e muitos outros, né? Aí vem o 18 como próximo número, beleza? Porque o 16 sai. Aí ele fala que é interceder com C. Quem é C? C é o conjunto dos números pares múltiplos de 5. Então, são todos os números que são pares, mas são múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? 2. Múltiplos de 5. Ué, 2 não é não?
10, 10. só 10? Nesse caso, só o 10, né? Se ele está pedindo interseção, ele pede o que está em comum. Então, quantos elementos tem? Não, mas faltou um número. Quem também está Então, do não C? é o 0, não? Não é o 0, não? O 0 não entra, não? É o 0, o 0 E o 10? E e o o 10? 10. Isso mesmo. Então, quantos números tem esse conjunto? 2. 2, que é a alternativa A. O 20 não, tá, Nunu? O 20 não, porque o 20 no caso, ele não está em comum, né? No C, por exemplo. E como ele quer o em comum, o 20 não entra, tá? Pode mudar, Pri. Aí, gente, ó. Pri, passa só mais um, rapidinho, assim, volta rápido, só para a gente poder ver se é isso mesmo. Ah, não. E essa aula que você está apresentando é com gabarito, Pri? Pri, consegue me responder? Volta. Volta aí, Pri, por favor. Deixa eu ver aqui, gente. É porque eu botei uma aula lá sem gabarito para vocês. Sabe por quê, gente? Sou chata. Oi, Pri. Essa é sem gabarito. Essa foi pro Sem o grupo. gabarito, né, Pri? Isso. Tá. É porque, gente, eu sou uma professora chata, né? Como eu falei na apresentação para vocês. Eu quero que vocês estudem de verdade, entendeu? Então, eu quero fazer exercício junto com vocês, quero que vocês façam as coisas detalhadamente, porque eu entendo que, tipo assim, tem aluno que fala para mim assim, professora, mas na hora lá a gente vai marcar alternativa, se a gente não souber, a gente vai marcar uma alternativa. Eu sei disso. Entendeu? Faço provas de concurso e é isso. Mas, assim, a gente precisa, na hora que a gente está estudando, desenvolver a questão. A gente está treinando o nosso cérebro. Lá na hora, a gente não vai mais treinar. Aí a gente vai ser mais prático e vai direto para a resposta. Entendeu? Mas se a gente viu isso detalhadamente antes, quando chegar na hora da gente executar na prova, a gente já vai direto. Entendeu? A gente não fica realmente precisando mais fazer algumas coisas detalhadas. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui com vocês a aula detalhadinha, certo? Para quê? Para a gente treinar. Depois a gente vai para a prova, vai fazer diretão. Lá a gente não vai ficar desenhando muita coisa, não, tá? Eu precisava, Pri, ó, porque eu acho que não ficou claro, mas também nessa confusão, que colocasse a aula com o gabarito, que aí quando a gente vai apresentando, pode ser com gabarito. Lá para eles que era para ser aula sem gabarito, entendeu? Nesse primeiro momento, para ninguém pegar a resposta lá. Beleza. Você quer que eu espelhe agora? O ideal seria a gente chegar nesse slide aí, porque aí o próximo estaria com gabarito, porque a próxima é um gabarito que tem desenho, para eles poderem visualizar, entendeu? Entendi. Vou espelhar E aqui. eu não consigo desenhar aqui. Tá bom. Tá bom. Vou apresentar aqui. Tá.
Todas as outras estavam com gabarito, né? Eu não consegui. Fui escrevendo no chat, mas agora ficou inviável. Tô vendo aqui, gente. Quadra letra A. É sim. Letra A. Você tá certo. Viu rápido e já sabe a resposta. Muito bem. A gente vai disponibilizar essa lá para vocês, gente, que tem a resposta, tá? Aí vocês vão visualizar lá melhor. Todas as respostas que eu fui botando no chat, tá lá. Ó. Aí, Pri, para aí, volta, volta. Não, ainda não é essa. Tá, Brinete? Mas tá bom, deixa. A gente vai. Depois eu disponibilizo lá para vocês, gente. Vamos lá. Vamos seguir, que já até passou um pouquinho, senão a gente vai se enrolar. Vamos lá. Após o jantar, foram servidas sobremesas X e Y. Sabe-se que as das 10 pessoas, né? Erro de digitação aí, esse as não existe. Das 10 pessoas presentes, 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as duas. Quantas não comeram sobremesa? Certo? Aí a gente tem que fazer um diagrama. Um diagrama com a sobremesa X e com a sobremesa Y, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Feito esse diagrama, a gente vai fazer o cálculo. Por quê? A gente vai ter que diminuir. Na sobremesa X, a gente vai tirar as 5 pessoas que comeram a sobremesa X e tirar as 3 que comeram as duas sobremesas. Então, 5 menos 3 fica igual a 2. Então, só 2 pessoas realmente comeram só a sobremesa X. Da sobremesa Y, 7 pessoas comeram a sobremesa Y e 3 pessoas comeram as duas sobremesas. Então, a gente faz a mesma conta de subtração. 7 menos 3. Vai ficar 4 pessoas comeram a sobremesa, somente a sobremesa Y. Certo? Aí a gente sabe que 3 comeram as duas sobremesas. Então, o que a gente faz? Faz uma conta de mais, né? 2 mais 3 mais 4, que é 2 da sobremesa, que só comeram a sobremesa X, 3 que comeram as duas sobremesas, 4 que comeram só a sobremesa Y, e a gente faz o quê? Mais o N, que é o número de pessoas que não comeram nenhuma das duas sobremesas, que é a nossa incógnita aí em questão. E aí, a gente faz isso igual a 10. Por que igual a 10? Porque 10 é o total de pessoas que estavam naquele lugar para comer as sobremesas, certo? Aí, a gente fazendo essa conta, a gente vai fazer uma equaçãozinha de primeiro grau, normal, e a gente vai descobrir que é a alternativa... tá certo, Pri, agora é essa daí mesmo, que vai ser a alternativa... letra A, número 1, tá? Pode seguir, Pri, mais para frente. Questão 4, já na tua solução. Pode botar essa resolução já. Né, de baixo. Aí. Tá bom? Entenderam, galera? Agora vocês conseguem ver o diagrama aí direitinho.
Beleza. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Não. Tudo certinho? Então, gente, olha só, não sei vocês, mas eu já estou bem cansadinha. Eu não acho que vale a pena a gente continuar, apesar de ter ainda falando agora sobre intervalos, né? Eu vou pedir para que vocês leiam o restante do material sobre intervalos e tentem fazer os próximos exercícios que falam sobre intervalo. A parte que falta é bem pouca. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai terminar o assunto, tá? Teve gente até que já saiu, não foram muitas, mas já saíram algumas pessoas. Então, a gente vai finalizar por aqui, tá? Já são 15 para as 10. Enfim. Outra coisa, galera, vocês viram lá no grupo, eu sei que vocês já estão aqui, né, fazendo a parte de vocês, mas se puderem, incentivarem os colegas e estarem na aula, senão a gente vai ter aula de 15 dias. Então, assim, para a gente ter aula semanalmente, a gente precisa realmente da presença de vocês, tá bom? Aí vocês, se puderem, chamem os coleguinhas, falem com as pessoas no individual, se vocês conhecerem ou tiverem essa oportunidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter sido clara. Ah, que bom, fico muito feliz, de verdade mesmo. Eu amo o que eu faço, gente, amo vocês já e estou sonhando com a aprovação de vocês, junto com vocês, tá? E aí vocês coloquem lá no grupo, né? O grupo vai ficar aberto um pouquinho agora no final da aula. Coloquem lá que a aula foi legal, que, sabe, eu não quero botar o gabarito lá, porque a galera que desestimula a galera para não assistir a aula ao vivo. Então, eu não vou botar o gabarito lá, vou deixar a galera realmente assistir a aula, visualizar as respostas, entendeu? Então, vamos fazer isso, vamos agitar isso para a gente ter aula toda semana. A gente tem muito conteúdo, muita coisa mesmo. Você viu como a aula hoje é extensa? A gente nem conseguiu chegar até o final dos slides. Faltam mais quantos aí, Pri? Tem como você ativar aí, ver aí pra gente quantos faltam? Ó, lá em cima dá 29 de 44, é isso? Tô enxergando bem? Pois é, faltam 14 slides. Só que Isso, são... Pri. Faltam 14 slides, só que são... Um é o final mesmo, é uma fotinha, né, com o Instagram e tal, e 13 são com exercícios, né? Tem mais uns 4 com conteúdo. Então, tipo assim, na verdade, tem muito exercício lá para casa, para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar um vídeo com a solução, ou então vou deixar... um gabarito mesmo, com todos os outros, tá bom? Isso aí. 4 são de conteúdo. Conteúdo. Isso mesmo. Que é sobre intervalo. E aí começam os exercícios. Gente, estuda, por favor. Vem para a aula. Beijo. Tchau. Pri, quer falar? Galera, só reforçando o que a professora Cris disse, convide o coleguinha, aquele que está, né, precisando dar uma reforçada em matemática, chama a galera, para que a gente tenha aulas semanais, né, ao invés de quinzenais, porque a aula semanal vai ser melhor para vocês, né? Então, convida a galera, pode me pedir lá o link do grupo que eu mando para vocês, tá bom? Pede para a pessoa entrar no grupo, procurar a gente. E é isso, pessoal. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Obrigada aí por vocês que voltaram para a aula. Verdade. Muito obrigada. Desculpa, tá, gente? Realmente eu não tive culpa, mas mesmo assim peço desculpa aí, tá bom?
Beijão, fica com Deus. Até a Beijo. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.